Oi, feliz ano novo! Esse é o primeiro vídeo de 2018. Adentramos aí mais um ano e início de ano é sempre aquela coisa de fazer resolução, pensar em como é que meu ano vai ser melhor, como é que eu posso ser uma pessoa melhor, como é que minha vida pode ser melhor neste ano que está se iniciando. E aproveita janeiro para isso, porque realmente esse início de janeiro é o momento para isso. E o vídeo de hoje é justamente isso. Eu vou falar sobre 2 livros que talvez te ajudem a ter um ano melhor. Esses livros que eu escolhi falar são de pessoas que eu gosto muito, que eu admiro bastante. Um deles eu já tive o prazer de assistir a uma palestra presencialmente e já tinha lido sobre ele antes, já tinha lido publicações dele antes, mas nunca tinha visto pessoalmente ele falar, e ele é incrível, que é o Clóvis de Barros Filho, professor, filósofo, que se você não conhece, procura, porque deve conhecer. E o outro é um livro do Cortella. Cortella é super famoso também, escritor, professor, com milhares de publicações, programa na rádio, ele é incrível. E tanto o Clóvis quanto o Cortella, filósofos que são, pensam bastante sobre o que fazer para levar uma vida melhor e como é que a gente pode construir na nossa vida, enfim, tanto no trabalho como na vida pessoal. Li esses 2 livros há algum tempo e escolhi esses 2 pra gente começar esse ano, e podem ser boas leituras para você ainda nesse mês de janeiro. São livros curtinhos, de vários textos, eles não são o livro inteiro sobre uma coisa só, são textos diversos, então você pode ler um dia, pode ler 2 no outro dia, e um meio que não depende tanto do outro, assim, são artigos mais separados e acho que vocês vão gostar. Bom, esse primeiro é do Clóvis, ele escreveu com Arthur Meucci, que eu não conheço tanto quanto conheço o Clóvis, mas também é professor, mestre em filosofia, e se chama A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Li esse livro, vou te ser sincera, no final do ano passado, retrasado, tá? De 2016 para 2017. Foi um livro que eu li em dezembro daquele ano, e eu sempre tento, assim, pegar umas leituras também um pouco mais reflexivas nesse sentido, nesse período de fim de ano, início de um ano seguinte. Acho que é normal a gente pensar um pouco e fazer listas, ou pelo menos listas mentais do que a gente quer fazer naquele ano, como é que a nossa vida pode ser melhor. E, obviamente, esse é o título que chama atenção, né? A vida que vale a pena ser vivida, não é só uma vida na qual eu vou construir coisas incríveis na minha carreira, ou que eu vou ser muito feliz pessoalmente, mas será que tá valendo a pena viver essa vida? E o livro é basicamente um bate-papo entre eles 2, eles conversam bastante e isso é mostrado no livro. E os capítulos são divididos da seguinte forma, eu vou citar alguns: a vida pensada, a vida ajustada, a vida prazerosa, a vida tranquila. E aí você vai, eu acho que pode ser uma boa pegada pra você, ao ler esse livro, já ir assim, olha, ano passado eu tive um ano muito agitado, quero um ano mais harmônico, eu quero um ano mais tranquilo. Vou ler aqui a vida tranquila. Eu ano passado senti que eu vivi e apenas sobrevivi, não fiz nada de interessante com, enfim, a minha vida, a vida útil. Então tem sempre alguma coisinha ali que vai poder nortear o que você tá querendo naquele ano. E é basicamente isso que ele fala. Tem um aqui que eu gosto bastante, que é da vida... Eu separei um trecho, né? Que é da vida ajustada. Esse é um que você não... Eu acho que ele não é tão óbvio quando você começa a pensar sobre como assim seria uma vida ajustada. Ele diz que uma vida que vale a pena é aquela que você sente que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, entende? E o que é ajustado pra você é diferente do que é ajustado pra mim. Então, às vezes, você pode ter uma super referência de pessoa bem-sucedida na vida que pra mim pode não significar nada e vice-versa, mas aquela pessoa está no lugar dela fazendo uma coisa que é útil e interessante e se sentindo naquele lugar. E aí eles falam ao longo desse texto sobre como encontrar essa vida ajustada. E tem uma hora que ele pergunta assim, e o leitor sempre inquieto pergunta: como posso saber quando estou fazendo aquilo que me cabe nesta engrenagem que é a vida? Ora, caro leitor, estando no lugar certo e buscando excelência na atividade que faz jus à sua natureza. Você é feliz, vive, portanto, uma vida boa. Ou seja, eu me reconheço enquanto professora, então
eu vou tentar ser a melhor professora, eu vou tentar estar no melhor lugar, dando aula, lugar que eu acredito, fazendo uma coisa que eu acredito, dando uma aula que eu acredito, falando coisas que eu acho que são relevantes para aqueles alunos. A gente sente assim no nosso trabalho, na nossa vida, né? Quando a gente sai de um lugar e às vezes tem a sensação de tipo, ai, foi bom estar aqui, foi bom falar com essas pessoas, me senti no lugar certo na hora certa. Então essa é a vida ajustada. Então, recomendo aqui esse livro do Clóvis, ele é um livro mais assim, vida pessoal, tá? O outro livro que eu quero falar, ele tem um pouco mais de uma pegada de uma vida profissional. Então, quero dar uma bombada na minha vida profissional em 2018. O que é que eu tenho que fazer? Por onde eu posso começar a refletir mais sobre isso? É esse livro aqui, do Cortella. Qual é a tua obra? E aí, inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética. Se você trabalha especialmente com uma coisa que fala com pessoas, né? Trabalha com pessoas, tem que liderar, tem que gerir pessoas, tem que gerir um time, ou você não acaba não gerindo um time, você não é um gestor, mas você tem um gestor acima de você, como que você trabalha com ética, como que você desenvolve gestão. E eu li esse livro muito rapidinho, porque ele é super fininho, e eu gostei tanto dele, que eu comprei um para cada pessoa que trabalha comigo e que tem papel de liderança também na minha equipe. Acho que eu comprei, sei lá, uns 10 livros e eu comprei a mais, que aí eu fui presenteando outras pessoas, assim, que eu sei que são gestores e que são muito inquietos também com essa ideia de como eu posso ser um profissional melhor, e eu fui distribuindo isso no Natal do ano passado para as pessoas e espero que essas pessoas tenham gostado também. Qual é a grande pegada aqui desse livro do Cortella? Ele relativiza essa ideia de você pensar trabalho como um fardo, entendeu? Pensar trabalho como um castigo. Acordar todo dia de manhã, olhar pro teto e falar, putz, não quero ir. Putz, que saco, tem que encontrar aquela pessoa, tem que fazer aquela coisa, tem que fazer não sei o quê. E ele fala muito sobre isso. Vamos tentar relativizar, então, essa ideia. Vamos não pensar em trabalho como um fardo, como um castigo. E vamos pensar qual é a obra que a gente está construindo. Qual é a sua obra? O que você está fazendo na sua vida para que o seu trabalho não seja só um trabalho aleatório, que seja alguma coisa realmente que faça sentido, que seja útil e que seja interessante. E tem uma parte aqui que ele fala, deixa eu colocar aqui que eu separei, que é justamente essa ideia do trabalho como castigo que precisa ser realizada, como precisa ser substituída pelo conceito de realizar uma obra. E aí ele vem. O Cortella ele é muito interessante, né? Que ele fala assim, por que muitas vezes a ideia do trabalho é associada com castigo, fardo e provação? Do ponto de vista etimológico, a palavra trabalho tem origem do vocabulário tripalium, que era um instrumento de tortura. Então, desde lá do início dos tempos, a gente associa trabalho como se fosse uma tortura. E isso precisa acabar, né? Você precisa não só achar sentido naquilo que você faz, mas encontrar prazer naquilo que você faz. O Steve Jobs, naquele discurso célebre dele na Universidade de Stanford, ele fala, o seu trabalho, ele vai ocupar um espaço enorme na sua vida. Então, ache aquilo pelo que você tem paixão. E o Cortella, ele tenta te ensinar, muito embora ele não seja assim, ele não se coloca como dono da verdade no livro, mas ele tenta te ensinar a tentar reconhecer a sua obra. E será que você está construindo uma obra? E se você não está construindo uma obra, o que você deve fazer para construir essa obra e para fazer com que o seu trabalho seja mais relevante? Então esses são os 2 livros que eu queria indicar hoje para vocês, que eu queria já colocar pra gente ter um pontapé inicial e começar o ano direitinho. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de se inscrever e vocês vão sempre saber, enfim, quando tem vídeo novo. E aproveito então aqui a oportunidade para, além desses livros, dedicar a vocês, desejar a vocês, na verdade, um excelente ano, um ano com muita saúde, com muito crescimento profissional, com muito crescimento pessoal, com muitas alegrias e com excelentes leituras. Até semana que vem.